Sobre essa possível reunião e aproximação entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos, né, que a gente conversa agora aqui nesse momento com o diretor de Comércio Internacional da BMJ, José Pimenta, que já está aqui comigo agora sim. José Pimenta, muito bom dia para você, meu querido. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Zé Pimenta, vamos lá. É impossível a gente não começar falando sobre essa excelente química, né, que foi o que Donald Trump mencionou ontem, em pleno discurso oficial na Assembleia Geral da ONU, em relação a Lula. Acho que até o próprio ministro da Fazenda, como a gente viu ali, no tom, né, de brincadeira, acho que a delegação brasileira e todos foram muito pegos de surpresa com tamanho afago, né, que a gente viu nesse momento pelo presidente americano, pelo republicano, uma posição totalmente diferente que a gente vinha acompanhando, né, desde lá de trás. Na prática, o que isso sendo muda no clima das relações bilaterais? Débora, a relação bilateral começa a ganhar um novo contexto, se não um novo contexto, pelo menos um incremento em relação ao possível eixo de comunicação mais direto, né? Acho que esse é o ponto. Há de se destacar, né, que havia lá atrás, no nível de ministros e no nível de secretários, enfim, lá atrás, né, mesmo quando o Trump assumiu, uma comunicação, o próprio ministro Haddad já tinha dito isso, depois da implementação do tarifaço, das tarifas de 40%, sobretudo para o Brasil, as negociações ficaram muito truncadas, né? Então você foi de um polo, vamos dizer assim, até o outro em relação a esse fechamento. O setor privado brasileiro começou também a ter uma presença mais ativa em Washington, a estabelecer contato com interlocutores públicos e privados lá, a nível de Congresso também, ou seja, começou a haver uma mobilização. Complementarmente, né, ou concomitantemente à implementação das tarifas, você teve, e não só aí relacionado ao Brasil, né, mas relacionado a todo mundo, você tem os efeitos inflacionários setoriais para os Estados Unidos, onde essas listas de tarifas são revistas, são analisadas, tendo em vista esses efeitos, enfim, uma série de acontecimentos e que agora os Estados Unidos estão, obviamente, fazendo um balanço disso, né? E no caso específico do Brasil, a gente sabe de produtos que foram excetuados, produtos que ainda estão na lista e que são de consumo diário dos norte-americanos, como o próprio ministro Haddad já falou, o caso do café, da carne, entre outros, aqui frutas, entre outros. Mas eu não vejo isso somente como o principal motivador para o Trump ter falado isso. Eu acho que a relação bilateral são dois chefes de estados, né, dois chefes de estados de países continentais, países que são líderes, né, nos seus em diversos aspectos nas suas próprias regiões. Claro que não dá para comparar Brasil com os Estados Unidos em vários aspectos, militarmente falando, entre outros, mesmo economicamente, mas todos com a sua importância relativa, sobretudo regional. Brasil é um líder vocal em vários temas também, no multilateralismo. Cada um procurando atuar de maneira concomitante ali, conjunta com suas partes. No caso específico do Trump e do Lula, acho que finalmente chegou a hora de ter uma comunicação estratégica em alto nível. O que vai, a gente vai falar um pouco disso, eu imagino, o que vai se desdobrar disso, aí a gente vai ver nos próximos capítulos. Agora, fica a curiosidade, né, José Pimenta, o que você acredita que pode ter favorecido essa mudança de postura de Donald Trump nesse momento? A mudança de postura, de abertura de diálogo. Eu acho que, em virtude de tudo que se tem estrategicamente falando na relação bilateral e economicamente falando da relação bilateral Brasil-Estados Unidos, é muito importante não perder de vista todo o diálogo que o governo americano também tem com o setor privado, norte-americano que investe no Brasil, os próprios investimentos americanos. Brasil, Estados Unidos hoje, né, Débora, esse dado já foi falado abertamente e amplamente. Os Estados Unidos são o principal investidor estrangeiro direto no Brasil hoje, em termos de estoque de investimento, em áreas estratégias, tanto lá quanto aqui. Né? E uma relação bilateral de 200 anos que tem crescido, não é uma relação estagnada, é uma relação que tem crescido estrategicamente, tem dado laços, criado laços nas economias de ambos os países. Então, obviamente, que devido à tensão, e a gente sabe do elemento político, acho que chegou o momento finalmente de pelo menos estabelecer um contato em alto nível, né, para que a gente possa ter alguns eixos, alguns canais ou alguns temas em pauta para comunicação que vão além das tarifas. Acho que tem uma série de elementos aí
A gente está falando de minerais críticos. O governo brasileiro lançou, na semana passada, o Redata em relação à política específica para data centers, né? Você tem toda uma combustível sustentável para a aviação, o SAF. Então, assim, há uma série de elementos que podem ser trazidos à mesa, né, para que essa relação bilateral se intensifique e a questão política seja cada vez mais deixada de lado. E como que é, o que você acredita que isso pode realmente, na prática, mudar em relação ao tarifaço? Abre espaço, porque assim, a gente tem ainda, né, a diplomacia brasileira muito cautelosa, principalmente por causa da questão da imprevisibilidade, né, quando se trata de Donald Trump. É tanto que eles não estão alimentando expectativas de uma mudança, de uma reversão de tarifa, né, para o Brasil. Então, na prática, o que você espera, José Pimenta, e com essa experiência, né, justamente nesse comércio internacional, essa sinalização, na tua visão, pode, na prática, realmente resultar numa reversão do tarifaço? Débora, é uma sinalização importante, mas ela não é definitiva, né? Vamos lembrar que o tarifaço, você tem bases normativas em relação ao tarifaço amplo, em relação às medidas que foram colocadas no Brasil. Depois você tem uma investigação, que é a investigação da seção 301, que já ocorreu uma audiência pública e existe um processo em relação a vários questionamentos que foram colocados no Brasil, que vão desde PIX, Rua de 25 de Março, você vai se lembrar da questão de pirataria, passando também por tarifas específicas, desmatamento, enfim, toda uma série que o Brasil foi lá, o setor brasileiro foi lá e respondeu a essas questões, e isso está em curso. Então, assim, há uma série de elementos que estão, se não em vigor, mas estão gravitando na esfera bilateral de ambos os países. Eu não vejo um fim imediato, não é isso, mas, obviamente, que você abrir um canal de comunicação em alto nível melhora, obviamente, a relação, melhora a comunicação, melhora o fluxo de informações, melhora a disposição em tratar essas informações. Você vai se lembrar, né, que quando as tarifas começaram a entrar em vigor, quando de alguma forma, os planos, né, em alto nível do Trump começaram a entrar, a gravitar na órbita dos países ali, vai ver que vários países enviaram seus negociadores uma, duas, três, cinco, sete vezes. Primeiros ministros foram visitar o Trump logo quando foi anunciado. Então, por que isso? Para estabelecer um elo e um canal de comunicação direto. A partir daí você tem a negociação. Não é o elo em si que vai criar isso, mas ele vai dar bases sustentáveis para que outros players dentro de ambos os governos, obviamente, tenham um fluxo melhor de comunicação e de negociação, Débora. Bom, há possibilidade, né, desse diálogo abrir caminho para uma agenda mais estrutural de cooperação comercial entre Estados Unidos e Mercosul, especialmente em setores agrícolas e de energia, na tua visão, ou talvez, né, de favorecer diálogos estratégicos em relação a determinados setores aqui do Brasil, como, por exemplo, de minerais críticos, José Pimenta, sendo aí talvez um dos motivadores, né, para que Donald Trump mudasse essa posição dele quanto ao Brasil? Certamente. É importante dizer que todos os países estão buscando formas, geopoliticamente falando, geoeconomicamente falando, para garantir reservas estratégicas para a sua produção em vários setores. Não estou falando só do agro aqui, mas indústria de alta tecnologia. O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo. Obviamente que falta capacidade de refino, de exploração e de beneficiamento desses minerais. E você tem projetos de lei que estão sendo tramitados nesse momento na Câmara em regime de urgência relativos a esse tipo de política. Então, é importante que as empresas norte-americanas, não só as norte-americanas do mundo todo, mas também as norte-americanas, estejam abertas para que sejam partes dessa discussão. Né, que venham, obviamente que o Brasil precisa de investimento estrangeiro direto, como os Estados Unidos faz em massa aqui, né, e privado, para que esses setores vigorem, para que isso de fato gere desenvolvimento produtivo e econômico para o país. O que o governo tem que fazer é gerar as bases para isso. Então, nessa relação bilateral, é importante que isso fique claro, né, que o Brasil sempre esteve aberto a negociar com os Estados Unidos e, olhando para o setor privado, sempre esteve aberto e tratou muito bem as empresas norte-americanas que aqui se instalaram, aqui geraram renda, desenvolvimento produtivo, conquistaram o mercado, ganharam o mercado em diversos aspectos. Você falou do agro, tem terras raras, como a gente já falou, tem a questão de data centers e de
a inteligência artificial, que também tem projetos de lei importantes caminhando na Câmara dos Deputados, no Congresso como um todo. São discussões em termos de marcos regulatórios que quem vai se beneficiar disso, ou quem vai usufruir disso e quem vai ter que operar nisso é o próprio setor privado. Então, essa relação público-privada é fundamental que gere frutos, que haja uma comunicação fluida para que todo mundo possa se beneficiar. José Pimenta, já tem análises mostrando que essa mudança de posição de Donald Trump poderia ser uma estratégia dele para pressionar em relação à anistia. E a gente não pode descartar o fato desse tarifaço, né, implementado ao Brasil ter realmente um viés político muito grande, principalmente diante do julgamento que vem acontecendo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que agora já tem uma condenação, né? Há quem diga que essa condenação fez com que já esfriasse essa defesa muito ampla que a gente estava vendo de Trump ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e há quem diga que, na verdade, essas falas de Trump de ontem é nada mais do que uma estratégia para pressionar durante essa conversa pela questão da anistia, né? Esse impasse político nessa história pode azedar ainda? Você vê ainda espaço, né, dessa interferência política dentro desse aceno que a gente viu agora dos Estados Unidos para o Brasil? Débora, desde que tudo isso começou, obviamente que o elemento político está presente, né? Isso aí não é segredo para ninguém. Mas também o Brasil sempre colocou e colocou muito, de maneira muito clara e objetiva, que deve separar nesse caso específico o que é economia, porque não há possibilidade alguma de interferência no poder judiciário no Brasil. Isso ficou muito claro nas falas de vários ministros, do próprio presidente Lula, enfim, e obviamente que essas mensagens chegaram nos Estados Unidos, né, no presidente Trump. E separar disso de toda a relação bilateral econômica já existente que vigora, como a gente já falou extensamente por aqui. Então, é claro que isso pode ser suscitado? Pode, como qualquer tema, outro tema pode ser suscitado numa conversa bilateral, né? Mas acho que, nesse sentido, ambos os presidentes têm uma posição muito clara, né? Ou devem ter ali, construir um entendimento muito claro, sobretudo aí partindo do ponto de vista brasileiro, do presidente Lula, e que, olha, né, reforçamos aqui a necessidade de que há uma separação e vamos falar de tema econômico, vamos falar de produtividade, vamos falar de economia, vamos falar de relação bilateral que gere renda, gere desenvolvimento e gere, de alguma forma, benefício para ambos os países. Isso já foi colocado e deve ser colocado novamente. A partir daí a gente vai ver como as coisas andam. Mas não é segredo essa posição do Brasil e mesmo assim os Estados Unidos querem conversar, mesmo assim o Trump deu indicação que quer conversar. Eu acho que é tirar o máximo dessa conversa e colocar ali pontos que importam para Uhum. ambas as economias. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Perfeito. Quero muito, meu querido, agradecer aqui a tua participação conosco. Conversamos com José Pimenta, diretor de Comércio Internacional da BMJ. Sempre bem-vindo por aqui. Até uma próxima. Até uma próxima, sempre ótimo estar por aqui. Até mais.